a liderança de Deus, os obreiros são de Deus, os membros são de Deus, os visitantes são de Deus, a palavra de Deus e o pregador é de Deus. Quero tributar a Deus toda a gratidão por permitir que eu esteja comigo nessa noite com a palavra poderosa de Deus. Quero agradecer a confiança do pastor Paulo, que Deus abençoe ele e a sua família, que Deus abençoe os obreiros, os membros, os visitantes, que Deus abençoe a minha esposa, a Luciana, e o meu filho José Miguel, que estão hoje para cultuar conosco. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque os irmãos, repitam comigo 3 palavras para que os irmãos entendam o que Deus vai falar no nosso coração. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus é Criador e Deus é eterno. Diga: Deus é Criador. Deus é Criador. Mas Deus é eterno. Deus é eterno. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Amém. Para os irmãos não esquecer, Deus é Criador, Deus é eterno e Deus é Espírito. E esse Deus Criador, Deus eterno e Deus Espírito que vai falar com a igreja é o nosso coração essa noite. Mostra essa para você. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí o que eu falei? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Meus irmãos, quando aceitamos a fé, quando se tornamos alunos, aprendizes das Escrituras e passamos a crescer no conhecimento da graça e do conhecimento de Jesus Cristo, todo aluno de escola dominical sabe que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, Deus, antes de criar todas as coisas, Ele primeiro criou o tempo. Depois de criar o tempo, Ele criou o espaço. E depois de criar o espaço, Ele criou a matéria. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit, bara, Elohim, et, Shamaim, et, Eretz. No princípio, Bereshit, Deus criou o tempo. Deus criou os céus, Shamaim, o espaço, o universo. E Deus criou a terra, Eretz, que é a matéria. Deus criou o tempo, e por que criou o tempo? Não tinha como Deus criar todas as coisas em 6 dias e ao 7 descansasse antes. Ele não criasse o tempo. E Deus porque criou o espaço? Porque para colocar toda a criação nos seus devidos lugares, Deus precisou criar o espaço. Deus criou o tempo, mas também criou o espaço e depois todas as coisas, a matéria. Sabendo dessa criação, do tempo, do espaço, da matéria e todas as coisas, Isaías, no seu livro, capítulo 40, verso 28, ele diz: não sabeis, nem ouvistes, que Deus é eterno, é além do tempo. Que Deus não se cansa e não se fadiga, e Ele criou todas as coisas no espaço. E os seus entendimentos são inescrutáveis além da compreensão. Na verdade, Isaías, o profeta, está dizendo: Deus é além do tempo, Deus é além do espaço e Deus é além da compreensão. E por que Deus é além do tempo? Porque Deus é eterno. E por que Deus é além do espaço? Porque Deus é Criador. E por que Deus é além da nossa compreensão? Porque nós, pecadores, errantes, somos pequenos, mas o nosso Deus
Mas o nosso Deus é extraordinariamente grande. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus que está aqui essa noite, Ele é extremamente grande. O profeta disse que Deus é grande, e o salmista diz que Ele é soberano. Salmo de número 90, verso de número 2, o salmista diz: antes, acima do tempo, que fizeste nascer os montes, e antes que formaste a terra com muito espaço, tu és de eternidade em eternidade, tu és Deus. O salmista está dizendo: Deus está acima do tempo, Deus está acima do espaço, Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. O profeta Isaías disse: Deus é grande. O salmista disse: Deus é soberano. E esse Deus grande e soberano visitou um prisioneiro encarcerado, preso pelo amor ao Evangelho, numa ilha isolada, Patmos. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8, Cristo diz a João: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que está aqui presente essa noite. Aquele que era, sempre existiu, esteve no passado. E aquele que há de vir, o futuro e a esperança da igreja. João entendeu que Deus, Cristo, Ele entendeu para mim duas coisas. Primeiro, Ele é o mesmo, antes do passado, hoje, presente e o futuro. Ele sempre será o mesmo. Segunda lição, João entendeu: Deus não muda. Mas na verdade, Cristo estava dizendo para João: eu sou mais poderoso que o tempo. Eu sou mais poderoso que o espaço. Eu sou mais poderoso que o diabo, porque anjo de luz era criado. Deus está dizendo: eu sou mais poderoso que o mar, mais poderoso que o vento, mais poderoso que a tempestade. Ele é mais poderoso que o seu problema, que a sua dificuldade, que a sua perseguição, que a tribulação que aflige a sua vida. Ele é mais poderoso, por quê? Ele permitiu, e se Ele permitiu, Ele é poderoso para te dar o livramento e a vitória que você precisa. Cristo está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Esse Cristo que está aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra, porque Ele é criador. Mas a terra estava sem forma e vazia. Mas por que sem forma e vazia? Há teorias, vou repetir, há teorias que a terra sem forma e vazia foi consequência da queda do diabo e a terça parte dos anjos. Mas a teoria não tem base bíblica. E se não tem base bíblica, não é canon, não é sagrado, não é lei, não é regra, não é doutrina. É apenas heresia. Por quê? Porque quando a Bíblia não tem base sobre um determinado assunto, quando a Bíblia se cala, nós não precisamos ter voz. Não precisamos inventar coisinhas ou opiniões, porque o que é suficiente para mudar o pecador e transformar a sua vida é a palavra única e verdadeira que está aqui. Mas havia trevas sobre a face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como podemos nós físicos, carne e osso, poder adorar um Deus que é Espírito? Como podemos adorar um Deus que é Espírito? Porque Cristo nasceu como homem,
não deixou de ser Deus. Subiu como Deus e não deixou de ser homem. Cristo nasceu como homem e não deixou de ser Deus. Subiu como Deus e não deixou de ser homem. Mas o Pai, Deus, Ele é Espírito. E como podemos adorar um Deus que é Espírito? Cristo, sabendo a dificuldade, a pequenez, a limitação humana, no poço de Jacó, explica para uma mulher com o cântaro na mão, dizendo: mulher, a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores, adorarão Pai, não em carnalidade, não em aparência ou vaidade, não para se aparecer, mas em espírito, não com engano, não em mentira, mas em verdade, em espírito e em verdade. Está espirituais aqui, adoradores, estamos aqui com uma intenção: adorar aquele que é em espírito, e adoramos como? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Até nos entender e começar a adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não é olhando um pregador que você adora, não. É você entendendo que a presença dele está aqui essa noite. É em espírito e em verdade. E esse espírito que pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, está aqui essa noite. E esse espírito ainda falou, criou todas as coisas e disse: haja luz. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E que luz é essa? Não era a luz refletida pelas estrelas, não era a luz refletida pela lua, não era a luz do sol, porque o sol só seria criado a partir do quarto dia, e esse é o primeiro. Então que luz é essa? Não é uma luz que brilha de famosinho, de TikTok no Instagram. Essa luz não é a água artificial criada pelo homem. E que luz é essa? Sabendo Deus que precisava de um projeto de salvação, essa luz, ela nasce numa manjedoura. Não é dourado pela multidão que celebra seu nascimento por apenas 3 magos e uma multidão de anjos. No meio de animais, essa luz nasce, essa luz cresce, com obediência e sujeita aos pais até o 30 anos. Essa luz é batizada no Rio Jordão. Essa luz é o Verbo encarnado. Essa luz foi terminada 40 dias e 40 noites e recebida pela palavra por amor a nós, esse sofrimento. Essa luz, quem é essa luz? Ele disse: eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. E quem estiver em mim não andará em trevas. E essa luz tem um nome. Essa luz tem um nome. Essa luz tem um nome que é mais excelente que os anjos. É o nome que está sobre todo nome. Salmo 5, verso 11, o salmista diz: temos que amar esse nome. Salmo 52, verso de número 9, o salmista diz: temos que esperar esse nome. Salmo 34, verso de número 6, o salmista diz: nós temos que agradecer esse nome. Salmo 113, verso 1 e 2, o salmista diz: nós temos que bendizer esse nome, amar esse nome, esperar esse nome, agradecer esse nome e bendizer esse nome. E que nome é esse? Não é nome de governador, nem prefeito, nem presidente da república. Então que nome é esse? É o nome que está sobre todo nome, o nome que é mais excelente dos anjos, é o nome bendito e adorado pelos anjos. Esse nome é o nome de Jesus. Esse nome é o nome de Jesus. É o nome que tem poder, que ele cura, liberta, e a presença dele está aqui essa noite para nos batizar, revestir e fortalecer na fé em seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É esse nome, vivemos nesse nome,
pregamos esse nome, oramos por esse nome, aleluia, e é esse nome, aleluia, que é proclamado todos os cultos, e então nesse que adorar, Ele está aqui. Glória a Jesus. Deus criou o tempo, Deus é criador, e Deus é eterno. Mas também criou um espaço, criou a matéria, tem todas as coisas, mas ao sexto dia, Ele criou a coroa da criação. Deus criou o homem. Deus criou a terra, usou a matéria-prima, terra, pó da terra, e formou o homem. E por que Deus não formou do ouro? Para que o homem não tivesse mais nome do Criador. Então por que Deus não pegou a mármore mais fina, talhada e envelhecida e embelezou o homem, para que o homem tivesse mais beleza do que o Criador? Então por que Deus criou o homem do pó da terra? Para que o homem vivesse da terra e dependesse da terra. Comemos o que vem da terra, vivemos por meio da terra. Mas Deus criou o homem para não morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado no jardim do Éden, eles estariam celebrando o seu sexto ou sétimo milênio de vida. Deus criou o homem, mas Deus também criou a mulher. Só que a criação da mulher foi mais complexa, foi mais detalhada. Por quê? Porque Deus envolveu um procedimento cirúrgico que só depois de milênios depois seria descoberto. O procedimento anestesiologia. Deus, na prática, aplicou uma anestesia natural no homem, no sono profundo, e fez uma cirurgia. E tirou uma das costelas do homem e encerrou o cara no lugar. E a cirurgia foi tão perfeita que envolveu uma plástica. Não é uma mera clonagem, era engenharia genética. Deus pegando uma célula tronco, viva, adulta, e formando uma mulher. E Adão acorda no seu sono profundo e recebe a sua mulher tão esperada e declara um poema. Sim, um poema. Qual poema? Agora você é osso do meu osso e carne da minha carne. E será chamada varoa porque do varão foi tomada, foi tirada. Na verdade, Adão estava dizendo: eu nasci para você, você nasceu para mim. Nós nascemos um para o outro. Eu sou seu, você é minha. Aleluia. Casamento tem que ter propósito. E casamento não tem propósito, é abençoado, Deus está no meio. Mas o homem e a mulher pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecendo de remissão, de perdão, de sacrifício. E houve culto. Diga culto. A igreja está aí? Diga culto. E houve culto. E os filhos de Adão e Eva nascem dois filhos. Nasce primeiro Caim, o primogênito. E depois Abel, mais novo. Caim foi agricultor. E Abel, pastor de ovelhas. E os filhos de Adão e Eva levam as suas ofertas, as primícias. Caim leva as primícias da agricultura, da colheita, grãos. E Abel leva as primícias do seu rebanho. Quando vai apresentar a Deus, Deus aceita de Caim, ou melhor dizendo, de Abel. Deus aceita de Abel, atenta de Abel, mas rejeita de Caim. Por que Deus rejeitou? Será que Deus aceita só sacrifício de animais e não de grãos? Claro que não. As duas ofertas são boas, aceitáveis e agradáveis. O problema não era a oferta. Canta bem, prega bem, louva bem, ora bem. Mas por que Deus
será aceita. Mas se fizeres o mal, o pecado está à porta. E aí está o seu desejo, mas não vem dominar. O Senhor está dizendo: canta bem, prega bem, louva bem, tem talento. Só que é mera formalidade, então eu não quero. Só faz para aparecer, para dizer que está fazendo. Deus não aceita. Então o que Deus aceita? Aquilo que é espiritual, que é de coração, que é para a glória não do homem, mas a glória de Deus. Isso Ele aceita. E Caim se irou, ficou com ciúme, ficou nervoso, porque Deus aceitou Abel, ofertou de Abel, aceitou a oferta. Deus usou Abel, mas rejeitou Caim. Caim pode enganar o seu pai, Adão, pode enganar a sua mãe Eva, Caim pode enganar até seu irmão Abel, mas a Deus ninguém engana. Parecia perfeito, igualzinho às ofertas, a mesma liturgia, da mesma forma, era tudo certinho, perfeito diante dos homens, mas Deus disse: eu não quero. Então o que Caim faz? Quem não é espiritual, é carnal, só faz uma coisa: mata os irmãos. Seria contenta, fofoquinha. Caim leva Abel. Se Abel soubesse o que estava no coração de Caim, que Deus tinha visto, jamais Abel seguia quando Caim disse: vamos ali, Abel. Era tão perfeito, era tão enganador, que o seu irmão, de forma inocente, seguiu e morreu. Caim matou Abel. Mas eu quero dizer uma coisa na autoridade da palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Esse espírito de Caim que permeia em nossos públicos, em nossas igrejas, no mundo inteiro, que cai por terra, não prevaleça nessa igreja de nenhuma. Em nome de Jesus, cai por terra espírito de Caim, espírito de contenda, de divisão, de inveja e ciúme. A obra de Deus não é dos homens, a obra de Deus é do Criador, é de Jesus, Ele que morreu por nós. O único grande aqui é Jesus. E o pregador não é nada, é menos que pó. Se eu não estiver na posição, Deus usa outro. Nós não somos insubstituíveis. Caim não morreu. Deus não matou Caim. Não vingou Abel. Apesar da terra clamar o seu sangue inocente, Deus não tinha delegado a justiça divina à humanidade. Então o que Deus fez? Marcou Caim como um dia de ideograma, para que aquele que encontrasse Caim não viesse a reivindicar o sangue de Abel. Mas o maior fracasso de Caim não foi ser morto, ou o melhor, ficar vivo, mas a sua descendência, a sua linhagem de assassinos, devassos e cruéis. Da geração de Caim nasceu Caim, o primeiro a trabalhar com ferro e cobre, o primeiro a criar armas, instrumentos de corte. De Tubal Caim nasceu Lameque, um homem que se orgulhava, o primeiro brigão, o primeiro a ter 2 mulheres, e se orgulhava de matar 2 homens, orgulhoso, egoísta, individual. Mas Satanás achou que tinha vencido. Deus tinha feito um projeto de Gênesis 3:15, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, a semente do Messias, ia passar por Abel. O diabo matou, o filho do diabo, Caim, direcionado que matou, achou que tinha acabado a salvação e o futuro da humanidade na presença de Deus, mas não é pelo Espírito. Nasceu um filho chamado Sete. E ela diz: o Senhor me deu outra semente no lugar de Abel. Sete ia dar continuidade, ia passar a semente, porque quando Deus deu Sete, não viu Sete, viu a semente do Messias onde ia ser percorrido até chegar em Maria. E de Sete nasceu Enos.
E enquanto a humanidade crescia em iniquidade e aumentava a crueldade e a maldade, de 7 nascemos e se começou a invocar o nome do Senhor. E começou a invocar o nome do Senhor. No meio de tantos cruéis, iníquos, ainda existem homens, mulheres, jovens e idosos que invocam o nome do Senhor, que é luz nessa terra em trevas. E diremos, a descendência de Sete nasce Jared, Jared nasce Enoque, e Enoque com 65 anos nasce Metusalém. E depois, durante 300 anos, Enoque anda com Deus e não se encontra mais Enoque, porque Deus toma para si. Não precisa me olhar com essa cara, porque um dia Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja para si, para morar na glória, na eternidade, no seu palácio celestial, e dará para cada um que vencer coroa de vitória. Só para quem viu. Aleluia, meu Deus, aleluia, aleluia. O tempo esgotou. Tem mais? Não tem, mas eu sou submisso à ordem desse